Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo, como vocês já viram, é acerca de um comunicado que eu já venho há um tempo pensando em fazer isso. E eu acho que esse ano que se inicia, eu acho que talvez seria um momento correto de fazer isso. E eu preciso confessar que já há um tempo eu tenho esse sentimento e essa sensação de falar o que eu vou falar aqui pra vocês. Mas antes de mais nada, eu quero que você entenda que o meu trabalho aqui no canal do YouTube começou mais ou menos em 2016 com uma vontade gigantesca que eu tinha de contribuir e ajudar as pessoas. Só que na época eu não sabia exatamente como eu poderia ajudar as pessoas. Eu não sabia se eu tinha algo de valor que eu pudesse contribuir com as pessoas. Se é que eu tinha isso, se é que eu poderia ter isso. E quando eu comecei a produzir conteúdo, né, no YouTube e tanto no Instagram, no ano de 2016, eu lembro perfeitamente que eu fui muito rechaçado, sabe? Quem é você? Você pensa que você é quem? Porque nessa época, para você falar do assunto que eu falava, sobre instrumentação cirúrgica, sobre cirurgias, era algo que sempre ficou muito restrito para pessoas de grande gabarito, doutores, né, médicos, pessoas formadas, né, enfermeiros. E eu era um técnico de enfermagem que estava fazendo tinha concluído o curso de técnico de enfermagem, atuava como instrumentador e estava iniciando na carreira acadêmica, no caso como cirurgião dentista, na odontologia na época. E foi quando eu tive uma oportunidade de dar aula no mercado da instrumentação cirúrgica pela primeira vez de uma forma presencial num curso. Logo, quando você vai entrar nesse tema, por mais que eu tivesse uma bagagem, já tinha trabalhado, tipo, àquela altura, uns 10 a 12 anos já trabalhando e atuando como instrumentador cirúrgico, em trauma, em N cirurgias. E eu entendi que não era somente eu falar aquilo que eu vivia. Eu precisava ter um embasamento daquilo que eu estava vivendo, certo? Para que eu pudesse ter uma forma de ensinar. Foi quando eu comecei a pesquisar na internet sobre instrumentação cirúrgica e vi que não existia nada. Absolutamente nada, né? Então, fundei o canal no YouTube. Na época eu fiz um Instagram que era chamado Instrumentando e o YouTube também era chamado Instrumentando nessa época. Aconteceu alguns problemas, meio que, entre aspas, né? Foram lá e registraram o nosso nome, enfim, com o objetivo de talvez derrubar o canal, derrubar o Instagram, enfim, mas isso não é o caso do que eu quero falar. O cerne-se aqui é que eu queria que vocês entendessem que meu objetivo principal sempre foi contribuir. Sempre foi contribuir. E obviamente a gente, por mais que a gente tente contribuir, a gente nunca vai conseguir atender às expectativas de todos. Tanto que existe uma quantidade, uma minoria que sempre criticou, nossa, fala muito, nossa, demora muito, nossa, fala muito alto, nossa, fala de Deus, nossa, que não sei o quê. Sempre reclamou, né, de uma forma de eu abordar, do jeito, mas é o meu jeito. Eu não posso deixar de ser quem eu sou para agradar uma parte das pessoas que talvez por um momento ruim ou sei lá por quais questões se sente no direito de criticar, julgar, humilhar ou ofender simplesmente porque você não concorda ou você queria que as coisas fossem diferentes. E lamento, as coisas não vão ser diferentes pelo simples fato de você querer que elas sejam diferentes. Ok? E é mais sobre você. Eu sempre, depois de um tempo, eu entendi que aquilo que eu reclamo no outro, eu preciso mudar em mim. Aquilo que eu não gosto no outro, eu mudo em mim. Certo? Porque existe uma teoria que eles chamam de teoria do espelho. Que quando eu não gosto de algo em outra pessoa, é como se aquela pessoa fosse um espelho que refletisse aquilo que eu sou. Depois vocês pesquisam e entendam sobre isso se vocês tiverem curiosidade. Mas, enfim, continuando aqui ao comunicado. E desde então eu comecei a gravar muitos vídeos relacionados à instrumentação cirúrgica. Então eu já gravei mais de 500 vídeos que tem aqui no canal, aulas e aulas e aulas, tanto que honestamente se você pesquisar aqui, pegar uma aba de instrumentação cirúrgica, né, você vai aprender sobre instrumentação cirúrgica, às vezes tem mais de um curso de instrumentação cirúrgica aqui. Então aqui você, de fato, tem um grande arsenal que você encontra
todas as informações que você precisa saber relacionado à instrumentação cirúrgica. Não a instrumentação cirúrgica de uma forma muito específica, como muitas pessoas às vezes querem. Grava um vídeo falando sobre, sei lá, cirurgia cardíaca. Grava um vídeo... Porque quando a gente vai produzir um conteúdo, vocês precisam entender que por mais que a gente queira produzir algo que as pessoas gostem e tudo mais, se eu ficar atendendo pedidos muito isolados, eu nunca vou conseguir construir algo que eu acredite que gere valor para as pessoas, né? Então, eu sempre pautei o canal, na época, tratando sobre instrumentação cirúrgica, sobre fundamentos, sobre aquilo que realmente é importante, sobre como identificar uma pinça, como conseguir uma oportunidade, o meu ponto de vista de áreas de atuação, o meu ponto de vista de áreas sobre o mercado, enfim. Tem aqui, tranquilamente, mais de 500 vídeos relacionados a esse tema. E, recentemente, eu estava fazendo uma análise no canal, porque chegou um momento que a gente meio que esgota o tema. Entende? E eu não gosto de ficar reciclando e regravando muitos vídeos, né? Que eu já fiz isso algumas vezes, tentando trazer uma roupagem diferente. Enfim, mas tipo assim, torna-se um pouco cansativo. Eu vejo que muitas pessoas fazem isso. Mas como eu sempre tive um objetivo de contribuição, de ajudar as pessoas, eu sempre sinto a necessidade de trazer algo novo, de trazer algo que vai beneficiar, de algo que vai realmente agregar de uma forma da pessoa. Tipo, nossa, agora mesmo eu acabei de ler um comentário de uma mulher que disse assim: nossa, você mudou completamente a forma de eu pensar e abriu um leque de oportunidades e de coisas na minha cabeça, né? E eu cheguei a essa decisão que eu vou falar com vocês, que a partir de agora, o nosso canal, né, o Eu Sou o Professor Vinícius, ele não será somente mais um canal direcionado a conteúdos relacionados de forma mais técnica de instrumentação cirúrgica. Você não vai fazer mais? Não é isso que eu estou falando. Eu vou produzir na medida das necessidades, daquilo que realmente for diferente, ou um aprendizado que eu tive, ou algo que eu aprendi, algo que eu descobri, algo que alguém me ensinou. E obviamente que eu vou trazer isso, sem sombra de dúvidas. No entanto, o que eu percebi? Que para que eu pudesse me manter motivado, para que eu pudesse me manter entusiasmado, feliz, disposto a gravar conteúdo, porque talvez você não saiba, mas isso aqui dá um trabalho que vocês não têm noção, né? Tanto de dedicação, quanto de tempo, quanto de roteiro, enfim. E como o início, ligando o porquê que eu contei, né, lá em 2016, que sempre foi a forma de contribuir com as pessoas, mas eu acreditava que eu não tinha tanto para contribuir, mas eu tinha uma habilidade de instrumentação cirúrgica que eu acreditei que eu poderia desenvolver e ajudar as pessoas. Hoje, depois de, sei lá, 2016, vai fazer aí basicamente 10 anos, né? Estamos em 2025, a gente tá para fazer aí basicamente isso. E eu acredito que eu cresci e evolui muito. Eu acredito que eu aprendi coisas novas. Eu acredito que, como a minha missão lá atrás, de iniciar o canal no sentido de contribuir e ajudar as pessoas, eu acredito que hoje, tá? Eu acho que a gente precisa ter realmente um reconhecimento, uma maturidade para entender e reconhecer. Eu acredito que hoje pode ser que eu esteja no momento de conseguir contribuir na vida das pessoas com outros conteúdos, com outras informações. Então, esse é meu comunicado. Eu quero dizer para você, porque eu te respeito e você é importante, você tá aqui, você tá inscrito, você comenta, você tá sempre acompanhando, saber disso. Então, a partir dessa data, vocês vão começar a observar outros tipos de conteúdo que eu posso te garantir que vão ser conteúdos de extremo valor e que, sem sombra de dúvidas, vão contribuir muito para a tua jornada pessoal, espiritual, profissional, no seu relacionamento, sobre você, sobre o seu entendimento, que foram coisas que me fizeram evoluir. Porque o que eu percebi trabalhando na instrumentação cirúrgica nesse tempo é que as pessoas elas ficam muito restritas e fechadas somente àquele tipo de universo. E acredita que nada mais existe além daquilo. Nada mais existe além da pinça, nada mais existe além de você instrumentar. Portanto, que elas se fecham e acreditam que a realização da vida ou aquilo que elas mais desejam na vida já está concluído porque é ser um instrumentador cirúrgico, uma instrumentadora cirúrgica. Vinícius, existe alguma coisa de errado nisso? Óbvio que não. Óbvio que não. Recentemente me perguntaram, tipo assim, você acredita que todo mundo nasceu para ser rico, para ser próspero? Olha,
Honestamente não, por quê? Porque, obviamente, deixa eu corrigir, deixa eu dar um passo atrás aqui, depende do que isso signifique para você. Né? Se é ter dinheiro, se é ter negócio, se é ter empresa, se é ter grandes crescimentos, né? Se for isso, porque isso é muito relativo, prosperidade, sucesso, é muito relativo de pessoa para pessoa. E eu acredito que não, porque existem pessoas que talvez não querem. Por exemplo, talvez um médico, ele não quer ser famoso. Ele só quer exercer a medicina dele, atendendo um posto de saúde. Ontem, tomando banho, eu lembrei de um cara que assim que eu me formei na odontologia, o cara já estava há tempos na odontologia. Olha as maritaquinhas. Tô gravando aqui do lado de fora da varanda, né? E as maritacas aqui é maravilhoso. Ó, eu fico apaixonado. E eu lembro desse cara, ele encontrou a gente num consultório, eu e um colega, e na época a gente estava com uma outra pegada. Rapaz, elas decidiram ficar aqui, mas eu acho que vai dar pra ouvir legal. E ele decidiu, de certa forma, viver a vida dele trabalhando num posto de saúde, fazendo restauração, fazendo as resinas dele ali. Vinícius, existe algo de errado nisso? Não, o cara era feliz fazendo aquilo. E quando a gente conversou com ele, a gente viu o quanto de visões diferentes a gente tinha. Olha só. Porque na época, por exemplo, eu digo a gente é porque era eu e mais um colega, a gente pensava em quê? Numa clínica, em formar equipe, em expandir e abrir novos consultórios, em fazer, empreender dentro da área. E a gente viu aquele cara, de tipo assim, o cara, não, cara, eu sou feliz fazendo isso aqui, eu gosto de fazer isso aqui, eu não quero me meter, eu passei num concurso, eu quero atender no posto de saúde e tal. Então, tá vendo? Às vezes não é o objetivo de cada pessoa. Tem alguma coisa de errado? Não, porque a pessoa tá feliz, ali ela consegue pagar as contas, ela consegue honrar a família dela, ela consegue se sentir realizada. Assim também como não tem nada errado da pessoa querer trabalhar com instrumentação cirúrgica, ficar 40 anos, 30 anos, 60 anos. Não tem nada de errado, não é isso, tá? Mas, e a pessoa pode ser muito feliz e realizada fazendo isso, ok? Então essa foi a minha resposta, né? E, portanto, que eu poderia continuar fazendo lá os conteúdozinhos e tudo mais, só que chega um momento que a gente tem determinados tipos de objetivos. O meu objetivo aqui no canal, por exemplo, poxa, eu quero bater 100 mil seguidores, 100 mil inscritos, por isso que você não está inscrito, você tem que se inscrever aqui, e eu quero, de certa forma, contribuir de uma forma mais genuína, de uma forma mais diferente do que eu tenho contribuído até essa data. Então, é uma forma de eu comunicar isso aqui com vocês. Eu sei que muitos podem gostar, outros não vão gostar, mas, como eu disse, não é que eu vou deixar de produzir conteúdo de instrumentação cirúrgica, mas é que eu vou trazer novos conteúdos relacionados à minha vida, à minha experiência, enfim, aquilo que eu aprendi, que é extremamente valioso para além da instrumentação cirúrgica. A instrumentação cirúrgica me deu muitas coisas, né? Essa câmera, esse microfone, esse lugar que eu estou morando. Isso aqui não foi porque eu era dentista. Foi a instrumentação cirúrgica que me contribuiu, o conhecimento, o empreender dentro da área da instrumentação cirúrgica, me possibilitou escrever livros, me possibilitou a ter cursos, me possibilitou enviar livros para fora do país, para Inglaterra, para Portugal, para Alemanha, para Angola. Isso foi a instrumentação cirúrgica. Então, não é que eu quero, né? Tipo, tá cuspindo no... Não, não é isso. Eu vou continuar produzindo, ainda tem lá o Instagram vai continuar na mesma pegada. Se você quer acompanhar um pouco mais dessa fase, quer entender um pouco mais sobre a minha rotina, quer entender um pouco mais sobre o que eu faço, o que eu penso, então esse é a nova era do canal Eu Sou o Professor Vinícius e eu quero que você seja muito bem-vindo à minha cabeça. A minha cabeça de uma pessoa que busca constantemente evoluir, ser uma pessoa melhor, ser um ser humano melhor e que tem dezenas ou, quiçá, milhares de falhas, de dificuldades, mas que é uma pessoa que genuinamente quer estar aqui, quer contribuir de outras formas. E não somente nesse segmento, não somente falando sobre instrumentação cirúrgica, mas falando sobre outras questões que acredito, né? Acredito não, eu tenho total certeza e convicção de que são muito importantes para o crescimento e o desenvolvimento de qualquer ser humano, seja profissional, pessoal, familiar, no seu relacionamento, financeiro.
Então eu quero que você seja muito bem-vindo agora à minha cabeça, à minha mente, como isso funciona, de uma pessoa que está batalhando, que está estudando, que está correndo atrás, que está se dedicando para construir um legado, se dedicando para construir uma vida digna, uma família digna, pautado realmente sempre em cima dos princípios e valores estabelecidos pelo Criador, e que deseja fazer isso contigo também, e que deseja te convidar para fazer parte dessa jornada. E eu espero que vocês entendam isso. Isso aqui foi um vídeo realmente do fundo do meu coração, para que você possa entender e compreender. Eu me senti meio que na obrigação. Eu iria simplesmente começar a produzir o conteúdo. Só que algo em mim disse assim, cara, não é justo. Porque muitas pessoas começaram a te acompanhar. E olha que louco, às vezes a gente até tem esse medo de fazer essa virada. De tipo assim, putz, cara, muita gente me acompanhava por causa disso. Porque eu falava sobre isso. E agora eu vou falar sobre outra coisa, essas pessoas talvez não vão gostar, e a gente, querendo ou não, a gente fica com esse pensamento. Mas depois algo veio na minha mente e disse assim, não, as pessoas estão ali porque, além de você ensinar sobre isso, é porque elas gostam de te ouvir, gostam do jeito que você fala. Outras não gostam, mas está tudo bem. A gente não consegue agradar todo mundo, né? E muito pelo contrário, a gente não pode colocar ou estabelecer a nossa posição no mundo acreditando que a nossa missão primordial é agradar as pessoas, porque se eu preciso agradar o outro, muitas das vezes essa maneira de agradar o outro, em tese, significa me desagradar, né? Então, quando a gente gasta muita energia para tentar agradar um, depois eu gasto muita energia para tentar agradar o outro, e o outro, eu estou dispersando muita energia, que vai chegar no final das contas, eu não vou conseguir agradar ninguém. As pessoas ainda vão me chamar de ingrato, ou as pessoas ainda vão me criticar por não conseguir corresponder às expectativas que eles colocaram. Isso na vida pessoal, na vida, no seu trabalho, seja o que for. Então eu acredito que quanto mais você se concentra em você, quanto mais você evolui, naturalmente tudo aquilo que está ao seu redor vai evoluir e melhorar. Então, sejam todos muito bem-vindos, e eu peço aí, ó, que você se inscreve no canal, dá o like e tamo junto até depois do fim.